nós queremos compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito na nossa vida e na nossa família. Eu sei que eu sou ainda muito jovem e alguns ainda olham para mim, para minha esposa, como pessoas com pouca experiência em família. Mas, irmãos, eu quero te dizer que tem sido os melhores anos da minha vida, os anos ao lado da minha esposa, a pastora Natalina, os anos servindo ao Senhor nesta casa, na Paz Church Santarém. E assim eu tenho muita alegria, eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizado. Eu sei que é esse o desejo do coração de Deus para cada um dos seus filhos. E o tema desta mensagem, que é um devocional bem prático, se chama Resgatando a Alegria no Lar. Pastor Eibe deu o nosso grito de guerra na celebração de células, e ele falou, que a palavra mais importante para nós, depois de Jesus, é a família. Irmãos, dia após dia, nós temos visto pessoas que têm tido dificuldade na sua família. Pessoas que estão morando com o seu cônjuge, mas não tem mais carinho, amor, não tem mais afeto, não tem prazer de voltar para casa. Eu sei que muitas pessoas têm tido muito sucesso, e a nossa igreja é uma igreja muito próspera, e tem tido muito sucesso na vida financeira, tem tido muito sucesso em tantas outras áreas da sua vida. Mas eu creio, querido, que depois de uma vida de intimidade, relacionamento com Deus, a sua casa, a sua família tem que ser um pedaço do céu. Depois de estar na presença de Deus, que é o mais importante de tudo, você tem que ter, querido, a maior alegria de voltar para casa. Eu até falo isso, que às vezes eu tenho uma ansiedade santa, uma ansiedade gospel, de voltar para casa, de estar com a minha esposa, de estar com a minha filha. Todo o tempo que eu posso, eu me esforço para estar na minha casa, com a minha esposa e com a minha filha. Porque lá eu me sinto bem, eu me sinto uma pessoa mais feliz do que eu já sou. E quando eu penso na família, quando eu penso em casamento, eu penso nesse nível de amor e de relacionamento que eu tenho com a minha esposa e com a minha família. Eu casei com 25 anos. E, queridos, se eu soubesse que casar era tão bom, tinha casado antes. Se eu soubesse. Porque pensa em um casamento feliz. Pensa em um relacionamento feliz. Agora, pastor Paulo, eu tive o privilégio de praticar o romance real. Então, queridos, existe também algumas condições, alguns requisitos que você deve fazer para que sua família, sua casa, seja um pedaço do céu. Agora, o próprio Jesus falou que o fardo dele é suave e é leve. Então, quer dizer que esses requisitos, que essas condições, não são difíceis de fazer. Com a ajuda do Espírito Santo, a sua família sempre vai estar cheia da alegria do Senhor. A sua casa sempre vai ser um pedaço do céu. Eu quero convidar você a ler uma porção da palavra de Deus, que está no livro de João, capítulo 2, versículos 1 até versículo 11. Também vai ter nos telões, mas se possível, leia na sua Bíblia para você conferir o que nós estamos falando, como aquela igreja de Bereia, que sempre conferia na sua Bíblia aquilo que era pregado. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus era uma das convidadas daquele casamento. Versículo 2, Jesus também foi convidado. Aqui tem um detalhe bem importante. Jesus, ele não estava acompanhando a sua mãe. Ele era também um convidado especial daquele casamento. Jesus também foi convidado com os seus discípulos
para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então Jesus lhes determinou: tirai agora e levai-a ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Versículo 11. Com este, Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amados, não vou estar aprofundando nesse trecho. Eu sei que tem muitas informações preciosíssimas nesse texto, que você em um outro momento pode, na sua célula ou no seu discipulado, estar pegando mais informação com seu líder, com seu discipulador. Mas olhe só, o que eu quero começar falando na minha introdução é que aqui se tratava de uma festa de casamento. Não era um casamento triste, não era uma cerimônia religiosa, era uma festa. E festa sempre tem demonstração de alegria, boas risadas, momentos bons e felizes. Mas o que fez a diferença nesta festa de João capítulo 2 é que Jesus estava lá. Jesus era um convidado especial. E quando Jesus faz parte de qualquer festa, querido, se acontecer algum problema, alguma surpresa, Jesus está lá para resolver. E foi exatamente isso que aconteceu neste casamento. De repente, acaba o vinho. De repente, acontece lá um problema grave. O vinho acaba. E olha só, para esta festa, acabar o vinho seria um problema terrível, que nós daqui a pouco vamos falar sobre isso. Agora, vejamos algumas razões que levaram a acabar o vinho. Número 1, toda festa que você faz tem convidados. Aí tem uma foto bem bonita de uma festa de casamentos. E queridos, você compra salgadinho, bolo, vatapá. Só estou falando coisas que está liberado do jejum, tá, irmãos? Não estou falando carne vermelha, nem refrigerante, nem sobremesas. E aí, olha só, você compra aqueles salgadinhos, aquele bolo. Dependendo da festa, você faz uma proporção de valores, quanto você vai investir. E quando você pensa nos seus convidados, você pensa em pessoas íntimas de você, alguém que é da sua família, algum amigo próximo, alguém que vai fazer parte, que faz parte, querido, do seu contexto de intimidade, de relacionamento. E para essas pessoas você faz um cálculo. O problema é que em festa, além de convidados, também tem penetras, né? Penetras é uma coisa terrível que acontece em festa. Irmãos, o penetra, olha só aí, 2 penetras aí na festa. Eles são os não convidados. Os penetras, eles causam vergonhas, estragos. Não levante a mão, mas quem já foi penetra? Brincadeira, não precisa levantar a mão não, tá? Mas, irmão,
penetra, quando ele chega na festa, ele come rápido, ele pega lá. Por quê? Na hora que descobrirem ele tem que sair fora da festa. Na hora que descobrirem que ele não é convidado, ele vai ser, alguns até vão ser expulsos daquele lugar. Os penetras, irmãos, eles causam prejuízo para a festa. Eles fazem com que o seu cálculo seja frustrado. Meu Deus, eu comprei aqui salgadinho para 100 pessoas e não está dando, está acabando. O que aconteceu? Foram os penetras, querido, que comeram tudo. Os penetras beberam todo o suco. É interessante que alguns penetras são muito extrovertidos, né? Eles vão, abraçam o noivo. Esse meu amigo, não sabe nem quem é. Abraça a noiva, oh, parabéns. E aí, amados, muitas vezes, nas nossas festas, os penetras têm entrado. Eu quero dizer, meu amado, que esse talvez é um dos pontos mais importantes que você tem que analisar na festa da sua família. Quem é que tem tido lugar de destaque na sua família? Será que é o convidado Jesus? Ou será que são os penetras que têm sido a ênfase da sua casa? Na nossa casa, eu estava numa comunhão, numa festa, e eu vi algo maravilhoso. O irmão daquela comunhão, ele preparou uma mesa muito linda, preparou uma cadeira muito especial, como se fosse aquela cadeira de rei, uma cadeira diferente, e ele fez uma placa. E queridos, eu gostei tanto daquilo e daquela placa, que eu pedi daquele irmão se ele poderia me ceder aquela placa, me dar aquela placa. E ele então me deu aquela placa, eu coloquei na minha casa. Pode pôr, por favor, a placa aí no telão, querido. Olha só, Jesus, nosso convidado de honra. Eu coloquei essa placa lá na minha casa, está lá na minha sala, em frente à mesa da cozinha. E claro que muitas vezes eu estou olhando para essa placa. Mas, irmãos, não apenas na casa como estrutura, mas na vida, Jesus deve ser o nosso convidado de honra. Jesus deve ser o centro da nossa vida. Como eu falei, eu quero pregar e ministrar de forma prática. Meus amados, muitas vezes nós somos religiosos em relação a Deus. Nós tratamos Deus como uma religião. Seguimos dogmas, costumes, mas não é isso que Deus quer para nós. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer participar das suas decisões. Ele quer estar na sua família, na sua casa. Ele quer participar das suas compras. Ele quer participar do seu trabalho. Ele quer realmente ser esse convidado de honra da sua casa, da sua família. É interessante que o vinho acabou. E o vinho representa a alegria. Há muitos lares, querido, que o vinho tem acabado. Não existe mais entre marido e esposa aqueles atos de amor. Não existe mais entre pais e filhos aqueles atos de carinho, de amor. É muita religião. Vamos para a igreja, vamos para a célula. Mas aquele momento de vinho entre você e sua esposa, entre você e seus filhos, falta na sua casa. O vinho representa a unção do Espírito Santo de Deus na sua família. Querido, quando você tem vinho na sua casa, o seu casamento é gostoso. O seu relacionamento com seus filhos é gostoso, é prazeroso, é algo que dá alegria para você. Se você, querido, não consegue isso sozinho, você precisa exatamente dessa glória do Espírito Santo na sua vida, para você voltar a ter esse relacionamento. Às vezes nós achamos que a responsabilidade
de atrair o vinho é do outro. Não, pastor, é porque o meu marido não ora, a culpa é dele. Não, pastor, é porque a minha mulher não quer ir para a igreja comigo, a culpa é dela. Não, pastor, o problema é que esses meninos, sempre a culpa é do outro. E nunca você olha para você mesmo e se pergunta, será que não está na minha vida faltando vinho? Será que eu sou essa pessoa que na minha casa fez o vinho acabar? Irmãos, todos na família são responsáveis para atrair o vinho de Deus. Todos na família são responsáveis em atrair a alegria de volta para o lar. Quando você, meu amado, não permite que o vinho esteja lá, os penetras entram. E é esse que é o grande problema. Penetra, ele aproveita uma brecha para entrar na nossa festa. E eu separei alguns penetras que têm tentado entrar na família de cada um de nós. O primeiro penetra se chama demônios. Irmãos, isso é forte, né? Mas a Bíblia fala em João 10:10 que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Os demônios têm tentado entrar na nossa festa, na nossa família. O que são demônios? São espíritos malignos que só têm como propósito prejudicar a sua família. Querido, os demônios, eles querem fazer mal para você, semear separação, divórcio, mentiras. Os demônios, eles querem fazer com que você se envolva com coisas erradas para perder a alegria. Quanto mais você está próximo de Jesus, menos lugar você vai permitir para os espíritos malignos agirem. É interessante que esse tipo de penetra, ele procura uma pequena brecha na nossa vida para tentar fazer o mal. Mas, querido, é através do poder do Senhor Jesus, da autoridade do nome de Jesus, que você vai expulsar todo o mal da sua casa. 1 João capítulo 5, versículo 18 fala: aqueles que são de Deus, Deus os guarda, e o maligno não lhes toca. Querido, você pode fechar a porta da sua família e não permitir mais que espíritos malignos entrem. Segundo tipo de penetra que tenta entrar na sua festa, se chama discussão. A discussão normalmente é formada quando dois lados opostos tentam defender uma opinião que é contrária à outra. Ou seja, é uma pessoa que é do contra. Tudo que este quer, este aqui quer diferente. Eu me lembro de um caso de uma pessoa que você podia até falar aquilo que ele queria, mas se você falasse aquilo que ele queria, ele falava diferente, só para ser do contra, né? Algumas vezes a gente assiste alguns desenhos que a pessoa fala: é você, não, é você, é você, é você. Aí um muda: sou eu, não, aí o outro muda também, não, agora é eu, né? Então, amados, tem pessoas que dentro da família, ela se torna oposição. E ela começa a ser do contra em tudo. Não, a gente não vai fazer. Não, não tem dinheiro. Não, não vai dar. E você começa a ser do contra. E olha só, sem perceber, isto é um penetra que está entrando na sua casa. E está fazendo você se afastar daquela pessoa. É interessante que toda vez que tem um lugar que uma pessoa é oposição, ela tem a tendência de se afastar. Ela se isola, ou ela isola a outra parte, porque ela se opõe a ela. Não podemos deixar, queridos, esse tipo de penetra entrar na nossa casa. Resolva as coisas, sente junto, converse, fale a sua opinião.
mas amado, vista a camisa, seja junto, unido com aquela pessoa. Eu me recordo, na época que eu estudava, que tinha a votação do presidente de turma de sala. E então metade da turma queria uma pessoa, a outra metade queria outra pessoa. No momento que essa pessoa que ganhava e se tornava o presidente da turma, em vez de este lado se unir para cá e juntos conquistarem tudo o que queriam, este lado se transformava oposição. Tudo que aquele lado decidisse, eles eram contrários. Irmãos, eu vi isso muitas vezes acontecer. Muitas vezes acontecer. Mas isso não pode acontecer na sua família. Não pode acontecer na sua célula. Você deve ser uma pessoa que é livre para dar a sua opinião. Você tem liberdade para dar a sua opinião. Mas, querido, você também tem maturidade para aceitar quando a sua opinião não é bem recebida. Quando naquele momento você se transforma um voto vencido. E isso é algo muito importante para uma família ter sucesso. Sabe por quê? Esse penetra, ele tem uma frase muito comum que a gente fala aqui. Eu não dou o meu braço a torcer. Né? É uma frase bem comum aqui em Santarém. Você perdeu, agora você vai ficar firme. Oposição, até ver a situação mudar. Não seja assim. Se una na sua casa. Apoie a sua casa. Eu estava falando com um pastor de uma outra denominação nesta conferência do MDA, e ele não era o pastor titular daquela igreja, pastor Paulo. Então, o pastor titular dele tem uma outra visão que não é de células. E eu falei para ele, olha, quando você voltar para a sua igreja, você tem que se submeter totalmente à sua liderança. Não chegue lá como oposição. Vou mudar tudo aqui. Não. Você vai chegar lá e vai se submeter. Fale a sua opinião. Diga aquilo que você acha que está certo. Mas não seja aquele que vai ser oposição agora àquela pessoa que Deus constituiu. Irmãos, isso é muito, muito precioso. Esse penetra tem que parar de ter acesso à nossa família, à nossa vida. Tem que parar. Nós precisamos nos unir como família. Nos unir. Quando você se une, você tem conquistas mais preciosas e maiores. Terceiro tipo de penetra se chama ciúmes. O ciúme é um estado emocional do ser humano, né? Algumas pessoas dizem que os animais também têm ciúme, mas ele é considerado um estado emocional do ser humano, provocado pela falta de exclusividade do sentimento. Olha só que conceito legal. Da dedicação e do cuidado da pessoa com quem se gosta. Ou seja, é a falta de confiança no sentimento no outro, que é transformado em medo de perder o parceiro. Aquela pessoa começa a sentir ciúme da outra, quando ela acha que não está sendo correspondida o suficiente pela outra, e ela começa a pensar que vai perder aquela pessoa. Aí começa o ciúme. Ouça bem, não estou falando que você não tem que ser cuidadoso com a sua esposa ou com o seu marido. Você tem que ser cuidadoso sim. Irmãos queridos, uma coisa bem simples de vencer o ciúme é você dar a senha do seu celular para a sua esposa, né? Você vai vencer o ciúme facinho, assim, meu amor, está aqui meu celular, pode olhar, olha, à vontade, né? Agora que os celulares vêm com digital, chega com ela, põe o seu dedão aí, amor, vai lá, põe o dedão aí, tá, botou o dedão, tá liberado, pode usar. Outros agora é mais sério, vem até com a íris, né? Uns celulares agora eu já ouvi falar que só com o olho da pessoa, então chega com ela também, olha aí meu amor, põe seu olhão aí, né? Você vai ver, queridos, ninguém vai estar com ciúme atrás de você,
Ninguém vai clonar o seu WhatsApp para ler o que você está escrevendo escondido. Porque, irmãos, olha só, quanto mais a tecnologia se desenvolve para o bem, ela também se desenvolve para o mal. Então, dá para clonar o WhatsApp, dá para clonar o Facebook. Rapaz, a mensagem chega no seu celular, chega no dela também, irmão. Isso é fácil de fazer, né? A equipe da mídia, então, lá, eles sabem fazer tudo isso aí. Agora, irmãos, para que você vai permitir que o penetra do ciúme entre na sua festa? Dê liberdade para sua esposa. Querido, olha, eu não quero ser profeta de Deus na sua vida, mas você recebeu o seu salário, o seu contra-cheque, chega com a sua esposa e diz: amor, é esse tanto aqui que eu ganho. Para sua esposa parar de pensar que você fica com o dinheiro todo e não dá nada para ela. Mostra para ela quanto você ganha, querido. Senta junto, faz orçamento familiar, faz planejamento de compras. Irmãos, é um penetra maligno esse ciúme que tem separado muitos casamentos. Outra coisa, irmãos queridos, e eu peço até perdão das mulheres por isso. Eu não tenho amizade profunda com uma outra mulher. Eu não fico conversando no canto da igreja com uma outra mulher se a minha esposa não estiver junto. Querido, eu tenho cuidado não só com o mal, mas com a aparência do mal, porque eu sou casado, eu tenho um compromisso com a minha esposa, então eu não vou ficar tendo amizades profundas com outras mulheres. A minha filha é tão sabedora disso. Eu fui comprar uma marmita PF, de comida, né? Marmitex. E aí a moça que me atendeu, ela estava preparando a marmita e disse assim: o que você vai querer, amor? Aí a Paulinha: papai? O que foi? Papai? O que foi, Paulinha? Ela te chamou de amor. Amor é só a mamãe. Irmãos, eu não fico chamando as mulheres da igreja de amor, de princesa. Vem cá, meu bem. Eu chamo de irmã. Às vezes chamo de amada, né? Mas até amada ainda é meio meloso, né? Irmã, mulher de Deus, porque eu sou casado. Eu não vou gerar na minha esposa a razão para ela ter ciúme de mim. Irmãos, são coisas práticas e simples que você começa a vencer os penetras. Você chega na sua casa, irmão, você só fica falando da fulana de tal. Porque a fulana, ela trabalha tanto, a fulana é tão legal, a fulana é tão legal. Falando para a sua esposa isso, né? Irmão, se a sua esposa encontrar essa fulana, ela mata ela. Rapaz, eu comi uma comida tão gostosa que a ciclana fez. Se prepare, irmão. Você está criando guerra na sua casa. São coisas simples que você começa a vencer os penetras. A minha esposa, para mim, ela é que nem quando o pastor Leôncio chega no aeroporto. É tratamento VIP. Pastor Leôncio, ele tem uma carteirinha, acho que ele é VIP diamante já. Ele chega no aeroporto, a pessoa diz: por favor, por aqui, pastor Leôncio. Entre aqui, sente nessa poltrona e aguarde seu voo. É assim que é com a minha esposa. O tratamento com ela é diferenciado. Eu posso ser firme, falar forte, falar grosso com muitas pessoas, mas eu não falo firme com a minha esposa em momento algum. Eu não aumento a minha voz para falar com ela. Eu não prego para ela, né? Irmãos, o discipulado com a minha esposa, quando eu vou discipular ela, né? Porque o marido é o discipulador principal da sua esposa. É um discipulado assim muito amoroso, muito delicado. Não é porque a minha esposa é sensível. Não, é porque ela é minha esposa
e eu tenho que tratar bem ela. Eu não falo com a minha esposa do jeito que eu falo com a minha vizinha lá. Ei, vizinha! É diferente. Eu estou matando esse penetra chamado ciúme. Quando eu vou me atrasar e não vou chegar em casa naquele horário que eu marquei com ela, eu telefono para ela: amor, estou trabalhando ainda, amor, estou na igreja, amor, estou numa reunião, amor, vou precisar visitar uma pessoa, amor, eu vou estar em outro lugar. Eu telefono para ela e explico para ela que eu vou me atrasar por esse motivo, por esse. E, irmãos, a minha esposa sempre sabe aonde eu estou, sempre sabe com quem eu estou. Isso mata ou penetra do ciúme. Mas se a sua esposa não sabe nada de você, cuidado, querido. Esse penetra provavelmente já entrou na sua casa. Outro penetra que nós temos que tirar totalmente da nossa festa se chama distração. O que é a distração? É a falta de concentração dos sentidos no que se passa à volta. É a falta de concentração dos sentidos no que se passa à volta. É você tirar os olhos daquilo que é mais importante. Você ficou distraído com coisas que são insignificantes ou que são de menor importância que tem acontecido na sua casa. Por exemplo, o mundo te oferece muitas distrações, querido. Você passa o dia todo trabalhando, irmão querido. E quando você chega em casa, o seu celular não para de tocar lá na sua casa. Você está na sua casa no celular. Você está na sua casa no Face, no Instagram, no Orkut, né? Os mais antigos sabem que é o Orkut, né? Então você está na sua casa, querido, e em vez de estar se relacionando com a sua esposa, com seus filhos, você está distraído. Irmãos, uma outra distração terrível que acontece na nossa casa é a televisão. Televisão, olha só, era para ser bênção, mas eu tenho achado que é um capeta a televisão, ó irmãos. Porque a pessoa vai fazer a sua refeição, o seu almoço. Ela vai, serve o prato dela, e ela vai lá para frente da TV almoçar. Meu querido, eu vou lhe falar uma coisa. Eu posso ser conservador, usar terno ainda nessa igreja moderna que todo mundo usa calça jeans. Mas na hora do almoço, a minha família está lá reunida. Eu, minha esposa e minha filha estamos sentados na mesa. Às vezes, algum deles já almoçou, minha filha almoça mais cedo às vezes. Mas ela está lá com a gente, conversando, tendo um tempo de comunhão, tendo aquele momento onde nós estamos juntos. Você não pode permitir que essa distração entre na sua casa, querido. Existem alguns valores que eles marcam a vida dos nossos filhos. Este momento da refeição é um momento muito importante, querido. Onde você está sentado com a sua família, onde você é aquele sacerdote, marido, que está lá com a sua esposa e ora pela liderança. Todas as vezes, pastor Paulo, que nós vamos fazer nossa refeição, nós oramos pela nossa liderança. Abençoa a nossa liderança, abençoa o pastor Geraldo, pastora Terezinha, abençoa nossos familiares. Claro que a gente faz uma oração bem curta, porque senão esfria a comida, né? Mas é um momento, querido, até de você passar princípios bíblicos e fortes para a sua família. Não permita mais que esse espírito maligno entre na sua casa. Irmão, Satanás quer destruir as famílias. E ele vai fazer de tudo para tentar acabar com o vinho.
Existem alguns especialistas, especialistas cristãos em família, que dizem que hoje os cristãos estão perdendo os seus filhos dentro de casa, não mais fora de casa. Porque dentro de casa, querido, o pai e a mãe têm deixado de ser aqueles que criam os filhos e têm transferido essa responsabilidade para as pessoas menos capacitadas que existem. Sabe quem são essas pessoas? YouTube, outra pessoa totalmente incapacitada de criar os seus filhos. Desenhos animados mundanos. Outro tipo, queridos, como eu vi uma vez a minha filha assistindo, esses youtubers, queridos, que só falam besteira, porcaria. São essas pessoas hoje que têm criado os nossos filhos. A distração tem cegado os nossos olhos, e a gente não tem percebido, queridos, que muitas vezes nós estamos permitindo os penetras roubarem o nosso vinho. Você que tem filhos pequenos, você sabe muito bem do que eu estou falando. Chega em casa, pega o celular e dá para o menino, está aqui, vai lá, vai assistir. E deixa em paz, quer dormir. E sem você perceber, o penetra está entrando na sua casa. Sem você se tocar, o penetra está entrando na sua casa. Eu sei que às vezes é necessário você deixar seu filho com alguém. Isso acontece comigo também. Com alguém da sua família de confiança, ou com uma pessoa contratada para cuidar dos seus filhos. Mas, irmãos, que não seja essas pessoas que estão criando os seus filhos. Quem deve criar os seus filhos é você, papai, e é você, mamãe. Família é um projeto de Deus, tanto que o primeiro milagre de Jesus, que foi registrado em Caná da Galileia, foi em um casamento. A Bíblia fala que foi exatamente com este milagre que Deus começou o seu ministério em Caná da Galileia. Querido, isso não foi por acaso, não foi uma coincidência, isso foi proposital. Jesus, ele queria mostrar para nós o valor que a nossa família tem para ele, o valor que a sua casa, que o seu casamento tem para ele. Então não permita que o vinho se acabe. De forma bem simples, eu quero te dar 5 dicas. Como você vai fazer para não acabar o vinho na sua família? E já estou caminhando para o final desta mensagem. Primeira dica que eu te dou: convide a pessoa certa para o seu lar. E essa pessoa certa se chama Jesus. Querido, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, esse é o primeiro passo, é ter Jesus conosco. Jesus, segundo o livro de Eclesiastes, é a terceira dobra dessa corda bem forte, que não vai se quebrar, que é a nossa família, o nosso casamento. Então tenha intimidade com Jesus. Faça de Jesus o seu convidado de honra. Dê importância para Ele, dê valor para Ele. Faça que Jesus se sinta amado por você. Irmãos, eu estava no meu tempo com Deus de oração e eu perguntei isso para Deus, perguntei isso para Jesus: o que eu posso fazer para que o Senhor se sinta amado por mim? Eu não sei se algum dia você fez essa pergunta para Deus. Mas, irmão, quando você fizer essa pergunta para Deus, você vai ver a resposta, você vai ouvir a resposta dele. Talvez ele vai dizer para você servi-lo no ministério. Talvez ele vai falar alguma coisa mais especial, mais específica para você. Mas olha só, nós precisamos fazer o nosso Deus se sentir amado por nós, se sentir importante, se sentir especial na nossa vida. Eu estou te falando
de um nível maior de relacionamento com Deus, de não apenas um relacionamento religioso com Ele, mas realmente Ele sendo uma pessoa que você quer ter na sua vida, da sua família. Segunda dica: deixe que Jesus saiba das suas necessidades. Peça a ajuda de Deus. Eu gostei muito do exemplo que o pastor Eibe deu no avião. Querido, quando você está no avião lá no alto e você olha para baixo, tudo é bem pequenininho aqui embaixo. Muitas vezes, quando você tem um problema que é muito, muito grande para você, quando Deus olha para o seu problema, Ele pensa assim: mas que problema tão pequenininho, que coisa tão fácil de resolver. Então, amado, deixe Ele saber das suas necessidades, conte para Ele, converse com Deus. Orar é conversar com Deus, então fale tudo para Deus, conte tudo. Eu gosto de fazer isso. Eu aprendi isso há vários anos com o pastor Geraldo, e eu faço isso, irmãos. Eu fico falando com Deus, assim: Deus, eu estou passando por isso, eu estou por esse problema. Deus, eu vou fazer uma cirurgia. Deus, eu estou com essa situação, o que é que eu faço? Eu estou com essa pessoa, e eu fico conversando com Ele. E é impressionante que quando você começa a desenvolver esse nível de relacionamento, de conversar com Deus, você começa a ouvir Deus. E é tão gostoso, aleluia, glória a Deus. Isso é muito, muito, muito forte. Terceira dica: tenha um tempo para a sua família. Isso é muito forte, querido. Tenha um tempo para a sua família. Irmãos, sorria mais na sua casa. Eu conheci uma pessoa, hoje eu não tenho mais relacionamento com ela. Ele era a pessoa mais engraçada no nosso trabalho. Ele contava muita piada, ele era muito engraçado mesmo. Mas no momento que ele colocava o pé na porta da casa dele, irmão, acho que ele encapetava. Porque era um cara grosso, mal educado, briguento. Tudo estava ruim na casa dele. Uma vez eu vi ele brigar com a mãe dele. É porque a senhora não sei o que, não sei o que. Miseriqueima. Irmãos, é a hora de nós irmos para a nossa casa e sorrir mais. Brinque mais com seus filhos. Você chegou 10 horas da noite, eu faço isso com a minha filha de vez em quando. A gente chega tarde em casa e eu falo para ela: hoje papai tem 3 brincadeiras que você vai escolher. E aí ela escolhe 3 brincadeiras. Ela tem a Barbie, eu sou o Ken, a gente fica lá, e aí fica brincando. Ela tem uns brinquedos lá, um Lego, que é de montar, e fica montando. E aí, querida, a gente brinca. Não é uma coisa demorada, às vezes é até rápido. E ela fica satisfeita naquele dia. Irmãos, você que tem filho homem, compre uma bola e vá jogar bola com ele lá no quintal. Eu me lembro que na casa do meu pai tinha uma regra: não podia jogar futebol na garagem. Então o que a gente fazia? Um ficava na rua, vigiando a hora que o papai ia chegar. E aí os outros ficavam jogando bola, né? Na garagem. Só que não dava de disfarçar, nem enganar ele, porque a bola batia lá na parede e ficava a marca da bola, né? Então, uma vez a minha irmã era a vigia, minha irmã mais nova, e aí o papai ia para um lado e voltava pelo aquele lado. Então ela ficou vigiando daquele lado que ele voltava, né? Só que ele voltou pelo outro, aí ele pegou todo mundo. Aí apanhou todo mundo lá naquele dia lá. Querido, compre uma bola, vá jogar futebol com seu filho lá no quintal. Compre boneca, vá brincar. Irmãos, assim eu quero que você entenda que não é a fórmula de Bhaskara que você vai ter que fazer para trazer alegria para a sua casa. São coisas simples e práticas
que faz com que o vinho fique lá, forte, jorrando dentro da sua casa. Meu amado, se você não dá carinho para sua filha, o malandro lá fora vai dar. Se você, irmão, não abraça seu filho, lá fora vai ter alguém que vai abraçar ele. É esse que é o grande problema de nós. Nós somos muito místicos e religiosos com coisas que são simples e que funcionam de verdade na nossa casa. Invista na sua casa, querido. Invista na sua família. Nossos filhos são o que eles veem em nós. O seu filho reproduz você. Tem um seriado na televisão, não passa mais. Eu assistia quando eu era mais jovem. Eu, a patroa e as crianças. Quem já assistiu, levante a mão. Olha aí, ó. Não pequei sozinho. Irmãos, é impressionante aquele seriado. Os filhos são iguaizinhos os pais. O que o pai faz, o filho vai fazer também. O jeito que o pai trata a mãe, o filho vai querer tratar também. Irmão, é impressionante o que você faz, você se reproduz no seu filho. Você não precisa nem discipular ele dizendo, faça isso, meu filho. Ele aprende olhando, observando você. Seus filhos podem até parecer hoje que te dão trabalho, mas, irmão, se você perseverar, tendo um comportamento correto, querido, se tornando um homem de Deus na sua casa, um bom exemplo, uma boa referência para seus filhos, eles vão dar certo sim, porque a Bíblia fala, querido, que da árvore boa não sai frutos maus. Se você é uma árvore boa na sua casa, seus frutos serão bons, querido. Agora você precisa aprender a ser essa referência. Querido, restaure o culto doméstico na sua casa. Se você não consegue fazer todo dia, faça uma vez por semana. Mas restaure o culto doméstico. Querido, compre Bíblia de historinha de criança. Ponha seu filho no colo. Leia a Bíblia para ele. São coisas simples. Quarta dica. Dê mais presentes para a sua esposa. Amém? A esposa que gostou desse ponto, diga amém. Irmão, quem é marido aí, levanta a mão, por favor, deixa eu ver você. Tira um selfie aí, Jesus. Querido marido, a esposa deve ser amada, beijada, carinhada, dengada. Mesmo que ela fique te expulsando, ela diz, sai, para, mas ela está dizendo, não para você. É que você não está conseguindo entender a linguagem da sua esposa. Toda vez que a esposa diz assim, ai, para com isso, ela está dizendo, continua que eu estou gostando, né? A minha esposa falou assim, eu quero comprar perfume, são 5, eu disse, mas para tudo isso, né? Irmãos, dê muitos presentes para ela. Encha sua esposa de presentes. Ei! Cartão de crédito? A esposa tem um papel fundamental na casa. Querido, além de ela ser essa coluna que vai edificar, que vai sustentar você. Quantas vezes eu cheguei na minha casa desesperado. E se não fosse a minha esposa lá, eu não saberia o que tinha acontecido comigo. Esposa, querido, ela é uma ferramenta preciosíssima nas mãos de Deus. Agora, esposa, a quinta dica é para você. Seja mais agradecida ao seu marido.
Retribua mais, irmã. É parábola, viu? Graças a Deus que a minha esposa é muito agradecida, aleluia. Mas, irmã, reconheça um pouco mais o que ele tem feito. Pare de ser aquela pessoa que tudo vai dar errado para você. Eu sei que você é mais inteligente que nós. É verdade, as esposas parecem que são mais inteligentes. Elas veem melhor as coisas. Mas, irmã, dê um voto de confiança para o seu marido. Fale assim: amor, eu estou contigo, né? Vamos lá. Eu acredito em você. Você vai ver que quando você falar eu acredito em você, ele vai mudar e vai fazer tudo o que você quiser. Agora, queridos, é importante nós não perdermos mais as rédeas da nossa família. Quero convidar você a se colocar em pé. Talvez você em algum momento perdeu as rédeas da sua casa. E eu quero que você não pense em outra pessoa da sua família. Que você pense em você mesmo. Talvez você, querido, de alguma forma permitiu que os penetras entrassem na sua família. E o vinho começou a acabar. Se você está junto com a sua família agora, até queria pedir para minha esposa vir aqui em cima. Se una com a sua família agora. Eu quero que você, querido, nesse momento, possa orar a Deus e pedir que esse vinho volte na sua casa. Que a alegria volte na sua casa. Eu estarei junto com a minha esposa orando por vocês, abençoando a sua vida nesse momento. Ó Espírito Santo de Deus, que a tua palavra hoje, Pai, seja rema em nossos corações. Que haja, meu Deus, um despertar no nosso coração, onde eu posso ser um marido melhor, onde cada mulher se torne uma esposa melhor, onde cada filho, Pai, possa crescer nesse lar. Ó meu Deus, me perdoe todas as vezes que eu fiz o vinho se acabar na minha casa. Tem misericórdia da minha família, do meu casamento. Senhor Jesus, que o meu lar seja um pedaço do céu. Eu libero, Pai, palavras hoje sobre cada família neste lugar, Pai. Que o vinho, que a alegria, que a unção do Espírito Santo de Deus, Pai, habite, faça morada em cada casa. Ó Senhor Jesus, e nós oramos pelas famílias agora, Pai. Restaura casamentos agora, Jesus. Cura almas feridas agora, Jesus. Cura relacionamentos, Jesus. Pai, fala o coração de cada pessoa. Como poder, meu Deus, atrair esse vinho, essa alegria para o nosso lar. Eu abençoo, Pai, cada um em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, queremos profetizar sobre cada família aqui. Comece a declarar palavras de bênção, comece a declarar palavras de fé sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Talvez até hoje você não tenha visto, mas Deus está derramando este vinho sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu coração marido, sobre o teu coração esposa. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro alegria sobre cada lar. Eu declaro, meu Deus, a unidade nessa família, nesta casa, Senhor. Que o vinho, ó Pai, continue cada vez mais crescendo. Que a tua presença, Pai, continue, Senhor, sobre este lar, sobre essa casa, de uma forma sobrenatural. Nós declaramos alegria, nós declaramos a paz, nós declaramos a presença do nosso convidado especial na casa de cada família aqui, no nome de Jesus. Nós declaramos sobre a tua vida, sobre a tua casa, bênçãos, presença do Senhor manifesta no nome de Jesus. Aleluias. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, amém.